Você consegue imaginar um cenário onde a magia do futebol sul-americano encontra com a precisão britânica e a genialidade tática de uns treinadores mais polêmicos do Brasil? E se eu te disser que por trás dessa utopia dentro das quatro linhas se esconde-se um buraco negro financeiro que ameaça engolir um dos maiores clubes do continente? Bem-vindos à fascinante e caótica, absolutamente imprevisível realidade do Sport Clube Corinthians na temporada de 2026. O que está acontecendo em Itaquera é um verdadeiro paradoxo. De um lado, noites mágicas da Copa Libertadores da América, arquibancadas pulsando e atuações de gala. Do outro, planilhas manchadas de vermelho e um déficit alarmante. Prepare-se para uma análise profunda de como o dizinismo encontrou sua casa. Como um astro, ex-Manchester United está conquistando a fiel torcida e como os bastidores do Parque São Jorge pode colocar tudo isso a perder. A noite de 30 de abril de 2026 ficará marcada na memória recente do torcedor corintiano. A Neoquímica Arena, aquele caldeirão efervescente em Itaquera, foi um palco daquelas exibições que resgatam o orgulho alvinegro e o adversário? O tradicional e sempre perigoso Peñarol do Uruguai, em um verdadeiro duelo pela fase de grupos da Libertadores. Mas o que se viu em campo não foi apenas uma vitória, foi uma materialização de uma filosofia. O Corinthians de Fernando Diniz começou de fato a ganhar forma. A vitória contundente foi construída com autoridade, posse de bola sufocante e uma agressividade ofensiva que há muito tempo não se via pelos lados da zona leste de São Paulo. O Gustavo Henrique abriu os caminhos, provando que a bola parada e a presença física na área adversária continuavam sendo as armas letais no arsenal corintiano. No entanto, o grande destaque da noite, a cereja do bolo, foi dessa atuação de gala. Atende o nome desse Lingard. Sim, você ouviu perfeitamente, Jesse Lingard, um meio-campista inglês com uns anos de Premier League e seleção inglesa no currículo. Marcou seu nome na história na Neoquímica Arena. O gol de Lingard não foi apenas um detalhe na goleada, foi uma consagração de um jogador que atravessou o Atlântico em busca de uma reinvenção e encontrou em São Paulo um ambiente propício para reviver seus melhores dias. A adaptação do britânico é impressionante. Após a partida, Lingard esbanjou carisma e revelou que está mergulhando na cultura brasileira. O jogador tem feito aulas intensivas de português e já se arrisca no idioma com um apático sim, muito bom. Frase que rapidamente viralizou entre os torcedores nas redes sociais. Essa imersão cultural é fundamental para compreender o sucesso do atleta. Ele não só veio ao passeio, ele veio para competir, para entender o peso da camisa do Corinthians e para se integrar ao elenco. A repercussão desse desempenho de Lingard rompeu as fronteiras do Brasil. Na Europa, a mídia esportiva acompanha com complexidade a admiração e jornada do inglês. Um renomado jornal espanhol publicou recentemente uma análise destacando o jogador está progredindo bem e se mostrando impressionado com a capacidade de adaptação do meia ao intenso e físico futebol sul-americano. Mas o que realmente chamou a atenção nas declarações pós-jogo de Jesse Lingard foi a sua profunda admiração pelo técnico Fernando Diniz. O inglês fez questão de elogiar publicamente o comandante, destacando as novas ideias que o treinador implementou no cotidiano CT Joaquim Grava para um atleta que trabalhou sob o comando de lendas como José Mourinho e Luiz Van Gaal. Esse reconhecimento ao método de Diniz não é um mero protocolo corporativo, é uma validação técnica de altíssimo nível. Lingard encontrou o dinizismo, a liberdade criativa que precisava para voltar a sorrir em um campo de futebol. E por falar em Fernando Diniz, o treinador viveu uma noite de redenção e afirmação. Em sua entrevista coletiva após o massacre sobre Peñarol, Diniz estava visivelmente satisfeito. Ele elogiou a equipe pela melhor atuação sobre o seu comando e soltou uma frase que ecoou forte nos corredores do Parque São Jorge. Muita gente falava que eu tinha a cara do Corinthians. Essa declaração é carregada de simbolismo. Historicamente, o Corinthians sempre foi associado a um futebol de suor, raça, sofrimento e vitórias suadas. O dinizismo, por outro lado, prega a posse de bola obsessiva, a saída curta desde a pequena área e a busca incessante pelo gol, muitas vezes flertando com o risco extremo, como as suas duas identidades aparentemente antagônicas poderiam se fundir.
A resposta está na intensidade. A fiel torcida abraça qualquer estilo de jogo, desde que os jogadores deixem a alma em campo, e o time de Diniz, além de jogar bonito, está competindo com a faca entre os dentes. O casamento entre a filosofia de Fernando Diniz e o espírito corintiano parece estar na frase da lua de mel. A equipe demonstra uma fluidez tática admirável. Os jogadores entenderam os gatilhos de pressão, as triangulações rápidas pelos lados do campo e a importância de mobilidade constante. O meio de campo, orquestrado pela visão de jogo de Lingard e pela solidez dos volantes, consegue ditar o ritmo das partidas. Na defesa, até mesmo zagueiros como Gustavo Henrique, conhecido por mais força física do que pela técnica apurada, estão se adaptando à exigência de iniciar as jogadas com passes verticais e rasteiros. É um processo de evolução contínua que exige coragem e repetição, e algo que tudo indica, o elenco comprou integralmente a ideia do treinador. A simbiose entre arquibancada e campo está restaurada, criando uma atmosfera intimidadora para qualquer adversário o que ouse pisar em Itaquera. Contudo, em toda a grande tragédia grega ou drama shakespeariano, há uma sombra escura pairando sobre esse cenário idílico. Se dentro das quatro linhas, o Corinthians de 2026 é uma máquina de encantar e vencer, fora delas a realidade assustadora, fria e implacável. Os números financeiros divulgados recentemente caíram com uma bomba no Parque São Jorge. O clube iniciou o ano de 2026 registrando um déficit colossal, de quase 100 milhões de reais apenas no primeiro bimestre. Repito, 100 milhões de reais negativos em apenas 2 meses de operação. É o rombo financeiro que desafia a lógica e coloca tudo em xeque, a sustentabilidade de todo o projeto esportivo que está sendo brilhantemente construído por Fernando Diniz e seus comandantes, como um clube que arrecada tanto que consegue gastar de forma tão desproporcional. A análise desse buraco financeiro revela feridas abertas de gestões anteriores e desafios estruturais e profundos. O custo para manter um elenco estrelado com salários em padrão internacional, como o de Jesse Lingard, aliado às despesas operacionais na Neoquímica Arena e o pagamento de juros de dívidas antigas, cria uma tempestade perfeita. A diretoria atual se encontra em uma encruzilhada perigosa para manter o nível de competitividade e continuar sonhando com o título da Copa Libertadores. É necessário investimento, porém, para evitar a falência técnica e sanar as contas, seria preciso uma austeridade draconiana, e o que inevitavelmente passaria pela venda de jogadores importantes e o enfraquecimento do elenco na atual temporada. É o clássico dilema do futebol moderno sul-americano. O sucesso esportivo e a responsabilidade financeira raramente andam de mãos dadas, e o Corinthians parece estar esticando a corda até o limite do rompimento. A grande questão que se impõe agora é: até quando o campo vai conseguir blindar a crise administrativa? A história do futebol brasileiro está repleta de exemplos de times que jogam por música, mas que acabam implodindo devido a salários atrasados, greves e instabilidade política nos bastidores. Fernando Diniz tem o enorme desafio de manter o vestiário focado exclusivamente na bola, isolando os jogadores das turbulências financeiras que dominam as manchetes dos cadernos de economia esportiva. A liderança de jogadores experientes e o profissionalismo de estrelas como Lingard serão testados ao máximo. Se o Corinthians conseguir manter a engrenagem girando, avançando de fase na Libertadores e garantindo as premiações bilionárias pagas pela Conmebol, talvez haja uma luz no fim do túnel. Para aliviar o caixa, cada vitória internacional não é apenas um passo rumo à glória eterna, mas um balão de oxigênio vital para as finanças do clube. Chegamos ao momento crucial da temporada. O Corinthians de 2026 é um experimento fascinante. É a prova viva de que o futebol é um esporte de contrastes absoluto. Temos a genialidade técnica de Diniz se provando no maior palco do continente. Temos um craque inglês redescobrindo a alegria de jogar futebol e arrancando o português em Itaquera. Temos a fiel torcida vivendo noites inesquecíveis. Simultaneamente, temos um departamento financeiro lutando desesperadamente para evitar o colapso de um déficit de 100 milhões logo na largada do ano. O que vai prevalecer no final?
A magia da bola ou a tirania dos números? Deixe sua opinião aqui nos comentários se você acha que o dinizismo vai trazer a Libertadores de volta para o Timão? Ou a crise financeira vai destruir esse sonho? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise profunda sobre o assunto de futebol e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.